Dani! Sejam muito bem-vindos a mais um Rolê da Tarde. E se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Ju Reis, apresentadora desse programa recheado de entretenimentos, dicas, conversas boas, games. Então, se você ainda não está acompanhando, ativem as notificações, fiquem de olho em todos os episódios que estão sempre muito incríveis. E hoje a gente vai tocar no profundo das cacheadas e crespas, porque quando a gente vai atrás de um salão, é tão difícil encontrar alguém que é especialista, que entende realmente sobre nossa curvatura, que quer nos apoiar sem cortar todo o nosso cabelo, né? Muitas vezes a gente encontra essa dificuldade, eu falo, só quero cortar um dedinho, aí a pessoa vai lá, corta 10 dedos, eu volto pra casa decepcionadíssima, aí eu falo, vou fazer em casa mesmo, né? Então hoje a gente tá aqui com uma super especialista, Juliana de Oliveira. Ela é CEO de um salão de beleza lá em Itaquera, chama Meninas dos Cachos. Ela vai falar pra gente melhor sobre isso. É o primeiro salão especializado da Zona Leste aqui em São Paulo. Então a gente tem uma história linda pra conversar hoje com vocês. Ju, seja bem-vinda! Muito obrigada! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Conta um pouco pra gente da sua história, sua trajetória, o nome do seu salão, como surgiu. Vamos lá. Sou a Juliana Oliveira, sou sócia da minha irmã Giovana. Nós temos um salão lá em Itaquera, né? O salão surgiu em 2020, da necessidade mesmo de ter um salão especializado lá em Itaquera. Quando eu passei pela transição, eu falei assim, meu Deus, onde eu vou fazer meu cabelo? Porque eu queria ficar loira, né? E a gente sabe que ficar loira perde a curvatura. E não é brincadeira. Sim. Eu sempre fui loira, só que eu esperei o momento da transição pra ficar loira de novo, né? Fui fazer o meu loiro. Não, encontrei um salão, falei assim, vou procurar Comecei na internet, né? Aí eu fui pra um salão especializado. E quando eu cheguei nesse salão, eu me encantei. Assim, pela forma que eu fui tratada. Como eu saí transformada, literalmente, de lá, né? Aí cheguei em casa, falei pra Giovana, vamos abrir um salão, é isso. E a gente tava procurando mudar ali de área, né? Tinha acabado de terminar a faculdade de Recursos Humanos, então tava com uma área completamente diferente. Mas deu certo. Aí ela topou também, né? E começamos ali em casa. No começo foi muito difícil, gente, não foi fácil. Como empreender, acho que em todos os aspectos, né? Em todas as áreas, em todas as questões, muito difícil. Pra gente no começo, em casa, na periferia ali, né, na nossa rua, já teve momentos muito difíceis, assim, de a gente não ter mesmo o dinheiro, não retornar, não ter cliente. Então, às vezes, ficava uma semana e não tinha cliente. Mas isso foi mudando aos poucos, fomos sendo reconhecidas, né? E hoje o nosso salão foi o primeiro ali da região leste de Itaquera, assim, do extremo leste, né? Então, Guaianazes, Cidade Tiradentes, Arthur Alvim. E hoje somos referência ali na região e amamos o que fazemos. Muito legal. Então, de uma necessidade, né? Que todas nós já passamos em algum momento. Exatamente. Eu passei pela transição capilar também. E quando eu cheguei no salão, eu tive uma experiência muito ruim. Eu tava prestes a casar, faltavam 3 meses pro meu casamento. E eu tava decidida que eu não queria ficar com 2 texturas no cabelo, né? E eu falei pro moço, falei assim, olha, pode cortar tudo, tira toda a química do meu cabelo. E ele ficava assim pra mim, mas você tem certeza? Você vai casar daqui a 3 meses, não vai ter penteado. Então, assim, coisa que precisa falar, não precisa. Né? Inclusive, quando eu estava na transição, eu fui fazer uma escova. Foi a minha última escova, com 8 meses, mais ou menos. Porque eu ainda não sabia lidar ali, ainda com o cabelo cacheado. Passaram química no meu cabelo. Aí, tipo assim, minha transição foi por água abaixo, né? Sim. Abaixou minha raiz, aquela raiz que eu tinha. E geralmente os salões tradicionais, é o que eu falo, não quer dizer que você não pode ir num salão tradicional, mas ele tem que ter conhecimento. A pessoa é especializada, ela entende da sua curvatura, entende do seu cabelo, porque salão é salão, mas tem que ser um salão especialista. Inclusive, você tá falando de alisamento, né, que você infelizmente passou por isso, mas existe também o alisamento térmico, Com né? certeza. E inclusive, por exemplo, às vezes você tá num salão, que aí a pessoa tá usando ali a chapinha pra fazer uma progressiva, e você vai lá num cabelo pra dar um retoque, acaba que o pigmento fica, né? Com certeza. E não só, muitas pessoas se enganam que é só no salão, mas não é só no salão, é em casa também. Se você fizer uma escova e passar a chapinha por cima, acima de 200 graus, a chapinha já vai alisar o seu cabelo. Eu não corro esse risco, né? Eu prefiro não correr. Eu também não. Eu não passo, porque, tipo assim, gente, pode alisar em casa. Já teve clientes, assim, super, que sabem dessa, mas
pagou pra ver? Sim. E quando foi na outra semana, Ju, meu Deus, meu cabelo alisou mesmo, tal. Eu falei assim, pois é, agora é só cortando. Não tem o que fazer, meninas, é só cortando mesmo. Então alisa, em casa ou no salão, tem que tomar cuidado. Tá, e aí, Ju, você comentou pra gente também, com a gente, né, da sua experiência positiva num sim. salão. Então, diferente do que eu tô comentando, né, você teve uma boa experiência. Tive. E eu queria que você desse uma dica pra gente, como encontrar realmente um bom profissional. Como saber, ou enfim, começar uma busca. Como a gente pode ter ali um start, um insight de, nossa, isso daqui é esse. Então, primeiramente, né, você vê as avaliações. Nada... o cliente que manda, Sim. entendeu? Então, você pode ir lá no Google da empresa, né? Olha no Google, vê o comentário das clientes, vê a experiência dessas clientes. Nós somos nota 5.0 no Google e isso ajuda muito a gente. Então, a pessoa não tem dúvida quando vai no nosso salão, né? Então, ver as experiências anteriores, os cursos, o tempo de profissão, a história do profissional, como ele trata, né? Ver se não é um salão também que faz química, o uso de química de relaxamento, porque às vezes tem um cabelo crespo e as pessoas acham que é a única opção, e não é a única opção, né? Desde que você aceite, claro, o seu cabelo. Mas também quem gosta de fazer, não tem problema nenhum. A gente só não faz. Mas se você não tá feliz com o seu cabelo, se não é o que você quer, faz. A gente só não faz no nosso salão. Então, você tem que procurar o que é melhor para você mesmo, né? Então, sempre avaliações positivas dos clientes, os trabalhos, se identificar primeiramente com o trabalho. Sim. Porque, por exemplo, às vezes, como você quer fazer uma correção de cor, mas aí você vai lá e eu sou especialista em corte. Aí eu não vou conseguir entregar o resultado que você quer. Então, buscar no salão que você... escolher o salão pelo que você busca. Nossa, ela faz exatamente o que eu quero, entendeu? Nossa, eu quero esse loiro. Porque a pessoa pode ser especialista em iluminado, mas você quer loiro. Então, ela não vai conseguir te entregar o resultado. Nossa, entendeu? uma dica super valiosa, Sim. né? Inclusive, eu ia te perguntar, qual que é o sinal de que aquele não é um bom profissional? Então, é isso, talvez? Você olhar e falar assim, ele é especialista nisso, não no que eu quero? Exatamente. Exemplo, muita gente procura a gente pra fazer o corte pixie. Sim. Aquele corte batidinho e tal. A gente não é especialista nesse tipo de corte. Então, a gente prefere não fazer. Por quê? Porque a gente não vai entregar o melhor resultado pro cliente. Então, a pessoa fala, você manda uma mensagem pro espaço. Você não vê você quer ficar loira, igual eu, por exemplo, um loiro bem claro. Ah, eu quero ficar loira, tal. Olhei no perfil, nossa, mas não tem nenhum loiro aqui nesse perfil. Vou mandar uma mensagem. A pessoa vai responder, eu faço, sim. Mas ela é especialista? Ela vai conseguir entregar o resultado que você quer? Então, você tem que pensar nisso, porque boa, todo mundo pode ser. Pode ser bom pra você e pode não ser boa pra outra. Mas exatamente no que você busca. Então, você tem que se atentar mesmo no que você busca. Certo. E Ju, a gente fala muito sobre uma tabela de curvaturas que é predominante, mas ela diz pouquíssimo, né? Sobre a nossa variedade de curvaturas no final, porque estamos ali estabelecidos em lisos, um A, B e C, quando na verdade existem diversos tipos, né? Eu queria entender qual que é a principal diferença de um cabelo cacheado para um cabelo crespo, até pra galera de casa também conseguir identificar, será que meu cabelo é cacheado mesmo? Será que é crespo? Porque a gente acha que não, mas existem muitas dúvidas até de saber qual é a minha própria curvatura. Como que eu posso identificar se esse creme é bom pra mim, se não é? Porque você não sabe o mínimo, né? Que é qual é a curvatura do seu cabelo. Então, qual que é a diferença, Ju, de um cabelo cacheado para um cabelo crespo? Geralmente, vamos começar pelo cabelo crespo. Ele tende a ter uma porosidade, um ressecamento muito grande, né? Cachos vindo desde a raiz, então desde do couro cabeludo mesmo, e bem mais fechados, né? E não tem relação com cor de pele, né? Porque as pessoas tendem, só porque é branca não tem o cabelo crespo. Tem gente branca com cabelo crespo. Então, a gente tem que se atentar à curvatura. Então, é aquele cabelo bem cacheado, bem miojinho, né? Como as pessoas usavam, vindo da raiz. A diferença para o cabelo cacheado, ele dá uma curvatura maior na raiz, né? Então, ele começa com um cacho maior e vem tendo diferentes tipos de cacho. O cabelo ondulado, ele começa a ondular mais para baixo. Ele não ondula, ele não cacheia da raiz. Mesmo com o dedo liso, a gente não consegue ter aquela definição na raiz, né? E sempre lembrar que tem as diferenças de curvatura. Então, só no meu cabelo, eu tenho 4 curvaturas diferentes. Então,
Então aqui, ó, nessa região, eu tenho um cabelo super encolhido e que ele tem uma porosidade muito alta. Ele não passa desse comprimento, entendeu? O meu cabelo é cacheia da raiz. Aqui nessa, acho que aqui nessa parte, ele é bem mais aberto. E o que predomina é o 3B, mais ou menos assim, né? Então, acho que tem que se atentar a isso. Não tem só um tipo de cabelo. E a gente não pode esquecer dos cabelos sem definição. Sim. Porque é o que eu sempre falo, qual que é o tipo de meu cabelo? Então eu sempre falo, ondulado, cacheado ou crespo, você não só tem uma curvatura. E tem os cabelos sem definição, que é muito comum. As pessoas ficam, meu Deus, que tipo de cabelo é esse, né? Como que eu faço? É a sua curvatura. É um cabelo sem definição, que é um cabelo que, quando você olha ele, ele é muito frisado e ele é esticado. Assim, você define, ele não amassa, ele não ondula, só que ele não tem química, ele não tem escova, ele não tem nada. Então, acontece muito isso, inclusive entre adolescentes, crianças entre 10 a 13 anos pela fase hormonal. Perdem totalmente a curvatura. Nossa, entendeu? eu acho que pode até ser confundido, então, com o scab hair, né? Com porque scab muita hair. gente tem Fala. essa dificuldade aqui na frente. Eu, por Sim. exemplo, na transição capilar, eu falava, gente, mas eu já cortei tudo e meu cabelo continua desse jeito, É a só aqui falta na de frente. definição. Nossa, então é natural, assim, não muito. significa que talvez seja uma falta de cuidado, é só uma Eu já curvatura atendi natural. clientes, crianças e adultas também, que o cabelo é só um cabelo assim reto. É um cabelo natural, tá tratado, tá cortado, mas não é definido. Então ele não é um cabelo crespo. Ele não é um Olha. cabelo cacheado e não é um cabelo ondulado. É um cabelo sem definição. E é Nossa. super comum no nosso dia a dia nos salões de beleza. Importante saber e é algo que as pessoas não falam, né, Não. abertamente. Então a gente começa a achar que tem alguma coisa Que errada. tem alguma Ou coisa então que o errada. produto que tá usando não é legal. Ou enfim, que tá faltando corte. E eu lembro que eu falava, gente, mas eu já cortei, continua desse jeito. Exatamente. Aí depois, com o passar do tempo e também forçando um pouco ali nas técnicas de finalização, Sim. melhorou. Não é que simplesmente zerou. Simplesmente melhorou um pouquinho ali. Então hoje eu já consigo encontrar um mínimo de definição. E você falou muito sobre as diferentes curvaturas, né? Eu lembro que quando eu tava passando pela transição capilar, eu cortei o meu cabelo diversas vezes curtinho, assim, ele crescia e eu Sim. cortava, porque eu falava, nossa, mas parece que ele continua com química, então mesmo tendo feito o Big Shop, né, que é o grande corte que a gente chama, eu falava, não é possível, porque ele cresce e continua liso, e aí que eu entendi. É a diferença de curvatura. Que existe, é né? literalmente uma parte esticada do seu cabelo. Sabe quando acontece isso também? Em processos hormonais. Gestação, remédios como Roacutan, perda de filhos também, né? Gestação, pós-gestação, depois de uma queda. Então, o cabelo, na menopausa, na menopausa o cabelo tende a mudar muito, assim. E muitas vezes puxam para essa curvatura, sem Olha. definição. Tem pessoas que passam. Adolescente, geralmente, quando tá ali indo pra puberdade, passa por essa fase de cabelo sem curvatura e depois passa. Mas pode ser que predomine em algum momento e não... Ou volte metade do cabelo, ou em alguma área ainda fique sem definição. Então, tem várias curvaturas, não é só ondulado, cacheado e crespo, é muito diverso. E Ju, a gente tá conversando aqui bastante, né, tirando várias dúvidas, mas a gente sabe que no salão muitas vezes não é assim, a cliente só chega com uma foto, né, do Pinterest, geralmente, eu quero isso daqui. Sim. Então comenta com a gente também a importância do cliente conseguir chegar em vocês e deixar abertamente claro aquilo que ele quer, porque uma referência no fundo, ela é só uma referência, o que vai ditar é se o cabelo vai abrir ali, por exemplo, pra fazer um loiro, né? Então se você puder dar uma dica mesmo de como começar esse papo com vocês, além ali de uma conversa, de um agendamento, mas para que a pessoa que está fazendo ali esse trabalho, né, essa transformação, saia satisfeita e vocês também, porque eu imagino que às vezes a pessoa vai lá, mostra uma referência, acaba não ficando igual pela tonalidade do cabelo, e aí a cliente não sai satisfeita e acaba que vocês também ficam absurdamente insatisfeitas também, né? Acaba com o dia de todo mundo. Verdade. Então, qual que é a melhor forma, o melhor jeito de comunicar do cliente para com vocês e de vocês também para com o cliente, né? Essa pergunta foi muito interessante, porque é uma coisa que a gente passa
Muito. O que eu sempre falo, ouça primeiramente o profissional. Ninguém é obrigado a fazer o que não quer, mas eu acho que a gente tem propriedade para indicar o melhor resultado, o melhor corte para você, de acordo com o seu gosto também. A gente não vai obrigar a nada, né? Então, ouça o profissional, leve sempre referências de acordo com o seu cabelo. Exemplo, o meu cabelo é um cabelo cacheado, eu não vou levar uma foto de um cabelo ondulado, porque você fica com a expectativa do cabelo ondulado. Só que dentro do salão, ali na cadeira, a gente sempre deixa isso muito claro. E a gente sempre é muito reconhecida pela nossa sinceridade no salão. Inclusive, uma cliente elogiou isso esses dias, porque ela queria algo que não... que eu não ia dar pra fazer. E eu fui... séria com ela, né? Falei assim pra ela, não dá pra fazer isso, porque não vai ficar, e depois vai ficar ruim pra você e vai ficar ruim pra mim, você não vai gostar, você não vai voltar mais aqui no salão. E no primeiro momento ela não gostou, né? Só que o que aconteceu? Ela voltou no salão. Ela voltou, agradeceu, entendeu e agradeceu pela nossa sinceridade. Então, acho que ouvir o profissional, entender que não é uma coisa pessoal, é a coisa possível. E com certeza o profissional quer entregar o melhor resultado. Ele não quer entregar um resultado que não... Porque às vezes o que você quer não vai ficar bom. Entendeu? Então, o profissional, ele tem uma visão, não, e se ela fizer isso aqui, isso vai mudar completamente o cabelo dela. E é importante também a gente saber que pro lado deles também não fica legal, né, gente? Imagina, você vai lá, aí você sai... entra toda feliz, simpática, alegre. Nossa, hoje eu vou fazer a transformação da minha vida. Aí, de repente, não fica do jeitinho que você gostou e você sai assim, borocochosinha do salão. Já aconteceu comigo várias vezes. Por isso eu também falo com propriedade pra vocês. Mas acaba que isso passa pro profissional que tá fazendo, né? Então, você acaba realmente destruindo a vida também, o dia ali daquela pessoa. Do tipo, nossa, eu sou profissional e eu não consegui chegar no resultado que ela quer. Mas eu não consegui, não é por falta de capacidade, né? Não é uma incapacidade. É só o nosso cabelo também, muitas vezes, respondendo. Então não tenha medo de perguntar, não tenha medo de saber qual é a sua curvatura, de buscar referências que são parecidas com o seu cabelo, igual a Ju falou, porque assim a gente evita todo e qualquer tipo de frustração de ambos os lados. E Ju, queria saber um mito que você gostaria de desmistificar aqui no nosso programa sobre cabelo cacheado e crespo também. Tem alguma coisinha que você fala, nossa, isso daqui falou muito pra gente de cabelo cacheado e crespo e não é uma verdade? De corte a seco. Quero desmistificar isso. Não é verdade? Não. Até a eu gente só corta acreditava. molhado. Olha. Nós não cortamos seco, nós só cortamos molhado. E isso, já teve gente que levantou da cadeira porque não queria que eu cortasse a seco, porque virou um mito isso. Cabelo cacheado só pode cortar a seco, porque perde você vai cortar errado, você vai cortar muito, vai perder a curvatura, enfim. Gente, isso é um mito, mas dos mitos muito grandes, do grande, né? Quem tem propriedade para cortar o cabelo, corta seco, corta molhado, corta de qualquer forma. E nós, no salão, escolhemos cortar apenas molhado, e nossos resultados são incríveis com corte molhado. Então, corte de cabelo a seco, somente a seco, é um mito. Nossa, muito bom. Tem que tirar isso da cabeça. Vai ter profissionais que vai cortar a seco porque é a escolha dele. E vai ter profissionais que vai cortar molhado. Mas isso não vai definir ali, esse profissional é bom ou esse profissional ruim, ele não sabe cortar porque ele corta molhado. Não, é totalmente mito. Legal. E Ju, você comentou com a gente, então, da sua experiência lá no começo do nosso programa, que foi muito boa num salão, quando você estava passando pela transição capilar. Mas eu queria saber agora no salão de vocês, tem alguma história inspiradora de uma cliente que sentou, saiu de lá transformada e, assim, mudou a vida dela em questão de autoestima pra você contar pra gente? Olha, a gente tem muitas, né? É incrível, gente. O cabelo é transformador, assim. Cada sorriso que a gente vê ali depois, né? Tipo, é muito emocionante mesmo. Tem uma cliente, a Valéria, que ela chegou assim chorando já na cadeira, né? Ela tava passando por um processo muito difícil e ela tava na transição. E assim, quando a gente cortou o cabelo dela, ela viu a definição, sabe? Transformou assim a vida dela.
É muito incrível a transformação que o cabelo traz para a vida da pessoa. O cabelo natural é muito importante. É muito mais do que um só cabelo. É de profundo, sabe? Então as pessoas sentem mesmo. Tem outras clientes também que passou pelo processo de transição, né? Fez o primeiro corte com a gente e hoje tá com o cabelo e a gente vê o sorriso. Quando elas vão lá cortar o sorriso, é de orelha a orelha. Então, acho que todas as clientes de transição capilar é muito especial, de verdade. A maioria são, né? Mas as que passaram, assim, a transição com a gente, que fez o primeiro corte, o último corte, que a gente viu aquele cabelo liso indo embora, ou que cortou o cabelo com 2 dedos, 1 dedo, ou que esperou 2 anos para cortar, são todas muito especiais. E é porque vem de dentro pra fora, né? É muito emocionante. Eu lembro que quando eu fui passar pela transição, eu nem sabia que existia um termo técnico. Exatamente. Eu também era 100% assim, fora da área, não acompanhava em ninguém em redes sociais. Eu trabalhei em RH também 8 anos, então assim, eu vim de um outro mundo. E na empresa que eu trabalhava, não existia a possibilidade de você ter o seu cabelo natural. Então todas as mulheres de lá, todas eram lisas. E era requisito de contratação também. Meu Deus. Então eu não fazia ideia de que existia um processo. Eu só falei assim, eu não quero mais sentar e ficar 6 horas no salão sentindo meu couro cabeludo torrando. Arder. E assim, pra quê? Pra eu ser inclusa na sociedade, num grupo de amigos, numa empresa. Então é realmente um processo de dentro pra fora, né? Eu tava muito prestes a casar. Então era uma transformação assim geral de amadurecimento, de entendimento sobre quem eu era, sobre quem eu gostaria de ser. E eu lembro que um dia eu levantei assim da minha cama e tinha um guarda-roupa assim imenso, cheio de espelho na minha frente. E aí eu levantei, olhei pra mim mesma e falei, por quê que eu tô fazendo isso? E nenhuma resposta era sobre mim. Tudo era muito sobre o outro, né? Eu falei, gente, nunca mais. Aí eu peguei, fui num salão, eu falei assim, eu quero cortar tudo. E aí foi quando eu cortei. E aí eu falei desse processo de, né, o meu cabelo ia crescendo e eu tenho muitas partes onduladas. E não chegava na definição que não você queria, né? Não chegava, e aí eu vi os cabelos maravilhosos, inclusive das embaixadoras dessa online que eu comecei a acompanhar, então, algumas marcas, né? Eu falava, nossa, mas por que o meu, ele não faz assim, ele faz assim? Por quê, né? Até que eu entendi que existem outros tipos de curvatura. Então é importante também a gente estudar sobre aquilo que a gente tá fazendo e entender que todo esse processo não é só sobre um cabelo, né? É sobre suas raízes, suas descobertas, as pessoas ancestrais que estavam ali, que lutaram, que passaram por tudo aquilo, né? É uma história. Eu não tinha referência. Eu não, tipo assim, é muito sério isso. Eu nunca tinha visto um cabelo cacheado quando eu fiz transição capilar. Por quê? Quando surgiu eu vi o meu, mas tinha 12 anos, eu não lembro, né? Aí eu fiz a progressiva. Eu falei, meu Deus, eu vou ter o cabelo liso. Não acredito. A gente fez de tudo pra alisar esse cabelo. Tirou dinheiro da onde não tinha, porque eu queria muito alisar esse cabelo. Eu queria pertencer ao grupo das minhas amigas de cabelo liso. Porque o meu cabelo, eu não sabia que era um cabelo cacheado. Era um cabelo... Falavam que era um cabelo que não pegava cheiro, que era um cabelo sem definição. Enfim, era um cabelo que só vivia molhado e preso. E um belo dia, a Giovana, minha irmã, né? Ela falou assim pra mim, Juliana, por que você não passa pela transição? Eu falei, que isso? Juro. Mas eu falei, como assim? O cabelo voltar? Mas como que é o meu cabelo? Como é esse cabelo? Ela mostrou a foto de uma amiga dela que tinha um cabelo lindo, que ela passou pela transição e tal. Eu falei, será que é possível? Será que vai ficar, né? E a partir daquele dia eu não fiz mais progressiva. Só que aí com 4 meses começou o desespero, né? Porque já era o tempo e tal. Aí eu comecei a ver aquele cabelo cacheado. Falei, oxi, como assim? Eu não entendia, porque era um cabelo muito... Eu não entendia que eu tinha um cabelo cacheado. Aí eu pensava que era ondulado, né? Porque eu nunca tinha visto um cabelo cheio, nunca tinha visto um cabelo cacheado. Aí começou a cachear, aí quando tava com 1 ano ali de transição, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei o que fazer com esse cabelo. Aí comecei a cuidar, e como ela nunca tinha alisado, né? O cabelo dela já era cacheado, bonito assim. Tipo assim, o cabelo da Giovana era cacheado, mas eu falo de não ter visto cabelos cacheados em outras pessoas. Ela era minha irmã, cabelo cacheado, mas eu também nunca dei muita atenção pro cabelo dela. Tipo assim, era um cabelo diferente, que a gente não gostava, porque, tipo, todo mundo tinha cabelo liso, né? E ela, graças a Deus, sempre gostou do cabelo. Mas ela avisou que eu que alisei o cabelo dela, porque, tipo assim, era na minha cabeça. Esse cabelo não é um cabelo legal. Então, quando começou aquele cabelo ali, eu falei, meu Deus, é possível. E hoje eu amo meu cabelo, né?
Totalmente diferente, saudável, bonito, é muito diferente. Eu lembro que o primeiro cachinho, que nem era um cachinho, era uma ondinha, Uma assim, que eu vi. ondinha. Eu falei, meu Deus, é tão lindo! E aí me motivava a querer com que o cabelo Sim. inteiro ficasse daquele jeitinho, O seu né? era muito liso? Aqueles liso chapado? Era. O meu também, era aquele liso bem chapado e bem danificado, com as pontas É, bem finas. bem espigadinhas, Eu tinha isso assim. aqui, ó, de cabelo. Exato! Era isso aqui, ó. Tem uma foto, ninguém aguenta quando eu mostro. Era isso aqui de cabelo só. E a gente. E quando eu vi meu cabelo transformado, assim, eu falei, nossa, é possível. É Cabelo possível. lindo. E você se reconhece, o seu rosto muda, né? Você muda. volta pra sua identidade. Eu lembro que eu não gostava de vários pontos, assim, do meu rosto, né? Nariz, principalmente, porque com o cabelo escorrido ele ficava um sinto pouco mais mais bonita saltado. hoje. Hoje eu também, eu me sinto bem, me sinto incrível comigo mesma, Sim. sabe? Então eu acho que o nosso cabelo, ele é claro, nós temos totalmente a liberdade de alisar, de cachear, de Qualquer fazer aquilo que a pessoa, gente com quiser. certeza. É importante a gente não viver preso num padrão, né? Porque não adianta você sair do padrão de liso perfeito pra entrar no padrão do de cacho cacheado perfeito, né? Então é importante a gente também ressaltar que a liberdade e a escolha é totalmente sua, mas desde que seja 100% sua, que você não esteja ali alisando ou cacheando o seu cabelo por uma opinião do outro. Então que isso fique muito claro. E eu lembro que assim, cada vez que eu via mais meu cabelo enchendo, eu falava, meu Deus, eu quero cada vez mais, eu quero ele longo, sabe? Eu olhava e falava, nossa, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Inclusive as próprias pessoas falavam, nossa, agora você tá muito mais reluzente, você tá cheia Sim. de energia, tá radiante. Então eu acho que o nosso próprio cabelo nos proporciona isso Quando também, tocava né? o assunto cabelo, saia de perto quando eu era lisa. Eu imagino. Ah, cabelo! Não quero saber. Não, porque eu não era uma coisa que me incomodava. Mas eu nunca, como eu falei, nunca tinha pensado em outra possibilidade. Então, pra mim, eu alisei aquele cabelo uma vez, nunca mais. Porque muita gente pensa isso ainda hoje, Sim. você acredita? Nossa, não, mas meu cabelo nunca mais vai voltar. Eu falo, fica um ano sem fazer progressiva, sem fazer escova, pra você ver a transformação que vai acontecer. Não tem como, gente. Quem nasceu com cabelo ondulado, cacheado ou crespo, a química, ela não alisou o seu cabelo. O seu cabelo pode não estar igual por conta dos processos hormonais. Pode estar mais cacheado, mais ondulado ou mais crespo. Mas liso, não. Muito bom. E Ju, como que eu faço pra escolher o tipo certo de corte pro meu cabelo? Existe isso? Tem algumas questões que a gente trabalha ali na hora do atendimento, né? Por exemplo, eu gosto de volume. Quem gosta de volume? Que é um cabelo solto, que é um cabelo com camadas altas, que é um cabelo, né, que você solte ele assim e ele tenha camadas aqui, tá vendo? Nessa parte aqui. Então, quanto mais curta a camada, mais formato vai ter esse cabelo, né? Independente do tamanho. Aí, sou uma pessoa mais discreta, não gosto de volume, já tenho muito volume. É outra coisa. O que define o volume é a finalização. Não é a quantidade de cabelo. Então, se eu quisesse estar hoje com o cabelo assim, eu estaria, porque eu teria definido dessa forma e o meu cabelo estaria baixo. E só que eu gosto de volume, então eu vou lá e chacoalho, né, dou volume. Então, isso é a pessoa que gosta de volume. Então, quem não gosta faz uma definição bem estruturadinha, mechas mais grossa, né, e tem um cabelo ali bem definido. E pro corte, em relação ao corte que você perguntou, né, para quem não gosta de volume, camadas baixas que a gente indica, mas né, só para dar uma leveza mais ali na ponta, para não ficar com o rosto com o cabelo tão triangular. Então dá um formatinho mais para as pontas, mas mantém, sabe, aquele cabelo mais próximo ao rosto, sem uma camada muito curta perto do rosto. Perfeito. E Ju, você falou um pouquinho sobre técnicas de finalização, né? Então, Sim. algumas que deixam o cabelo um pouco mais volumoso, Sim, outras que pulei. deixam um pouco mais definido. Eu queria que antes da gente encerrar o Sim. nosso programa, que passou muito Nossa, rápido, que você só falasse pra gente sobre algumas técnicas de finalização e o que elas proporcionam. Então, hoje nós escutamos muito sobre fitagem, Sim. né? Que pode ser feito tanto com o dedo quanto com o pente ali. Sim. Dedo lis, e aí nós temos algumas técnicas de texturização. Então, se você puder falar assim brevemente pra gente as três e pra que elas servem, o que ela vai fazer com o nosso cabelo, eu acho que a galera de casa vai gostar também da dica. Pra quem gosta de definição e tem um cabelo muito cheio, então ela pode usar
o creme consistente junto com a gelatina, sem exageros e com o cabelo muito molhado, para não ficar aquele aspecto de cabelo molhado mesmo, mas vai ficar um cabelo definido, brilhoso, porque é o que ela vai proporcionar. Então vai finalizar com mechas mais largas, não mechas tão finas. Geralmente, né, a gente prende aqui o cabelo, né, no topo, faz as divisões nas laterais e finaliza as laterais do cabelo, né? Então, para definição, um pouco mais de produto, um pouquinho de gelatina, cabelo molhado e a escova rente assim ao cabelo. Tá vendo? Passa o pente ou a escova ou os dedos, porque a pessoa gosta mais de definição. Então, vai deixar secar natural, né? Isso com um creme mais consistente. Ah, eu gosto mais de volume, né? De um cabelo mais solto. Eu gosto de soltar, por exemplo, o meu. Mechas mais finas, né? Um creme menos consistente. Pode usar gelatina também, se você quiser um day after maior. Então, mais dias de definição, é legal usar um pouquinho de gelatina. E texturização. Texturização serve para aquelas partes mais porosas, para aquelas partes indefinidas. Então, dedo lis, né, que a gente... Eu acho que pro dia a dia não tem uma outra texturização assim que vai facilitar o seu dia a dia, vai acabar atrapalhando, porque demora muito, né? Mas faz uma fitagem, eu tenho uma parte que não define, vem com o dedo, né? Define aquele cabelo aqui. Tem gente que faz dedo liso no cabelo todo, porque tem muito volume e não gosta. Mas eu acho que se você finalizar da forma correta, como eu falei, separando, molhando, um pouco mais de creme, um creme mais consistente, um pouco de gelatina, você vai otimizar esse tempo de dedo lis, fazer só onde realmente é necessário e ter um cabelo bem definido. Muito bom! Várias dicas especiais do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer a sua presença, as aulas que você nos deu. Eu acho que é muito importante lá em casa também o pessoal entender que existe sim uma forma e várias possibilidades de conseguirmos deixar o nosso cabelo do jeitinho que a gente ama, com volume, com definição. Enfim, eu gosto das duas coisas, de definição e volume. Também. Então, às vezes eu faço uma fitagem numa parte do cabelo. Então, mas aí que pra quem gosta de volume e definição, faz uma fitagem estruturada e depois solta. É isso. Né? Então o cabelo vai estar definido e volumoso. É isso. Então existem várias técnicas. Tem muita gente também que tem cabelo crespo, que às vezes quer dar uma soltadinha só na raiz pra dar mais volume. Aí pega ali o secador com o dedo e vai fazendo assim, né? Puxando o secador assim, né? Pega o cabelo e só o bico e segura até tirar o fator encolhimento. É interessante. Isso, também. Incrível. Então a gente tem sim várias possibilidades ali. Então no Instagram também vocês conseguem ver várias dicas, tanto da sala online quanto das meninas. Foi um prazer imenso ter te recebido. Obrigada. E eu vou lá, viu? Eu falei que eu preciso fazer correção de vamos cor. Corrigir o cabelo da Ju, meninas. E eu vou voltar aqui no Rolê da Tarde com o cabelo corrigidinho pelas meninas. Vou mostrar pra vocês. Então, Ju, mais uma vez, obrigada por todas as dicas, por todos os ensinamentos. É um prazer ter te conhecido, saber da história de vocês. Espero recebê-la mais vezes. Com certeza. Te esperamos lá no salão também. E eu vou, vocês sabem que eu vou. Veio aqui uma vez uma tatuadora e eu falei, gente, eu vou fechar o braço. E ó, já comecei. Já começou. Eu falei, né? E eu tô cumprindo. Então pode deixar que eu vou lá pra Zona Leste. Vocês vão ver Ju Reis e Itaquera com o cabelo transformado. Obrigada pela presença de vocês aqui também. Fiquem de olho na próxima programação, no próximo episódio do Rolê da Tarde, que também tá super especial. Um beijo!